O espelho detectou, agora o passado virou onda. Era um dragão esfumaçado, ou seja, uma coisa indefinida, virou onda. Ou se você escolheu tirar, você diria que o passado, que era um dragão esfumaçado, agora o passado se atualizou, colapsou, se quiser, mas é o passado, né? É uma coisa diferente do que a gente falou antes. O passado escolheu ser uma partícula porque a minha mente, né, alterou o passado. A minha mente consegue alterar o passado. Agora, essas são variações da interpretação do Bohr. O Bohr não tem nenhuma consequência mais mística. Mas se você atribui, nesse caso, uma visão mais mística à interpretação do Bohr, você acaba chegando a umas conclusões estranhas, né? E é muito comum na imprensa essas conclusões mais radicais, que misturam, que pegam a interpretação do Bohr e jogam uma dose de realismo, elas aparecem frequentemente e claro que o leitor fica super, nossa, essa quântica é muito louca, não, mas ele fala que ninguém entende o que é a quântica, ninguém entende a quântica, então tudo bem. Enfim, fica uma coisa meio assim, aumenta o mistério da física quântica, né? É uma coisa que os físicos gostam de fazer, né? São um pouquinho responsáveis, gostam de falar, não, a gente faz a teleportação quântica. E todo mundo, teleportação, que legal. É uma maneira dos físicos venderem seu trabalho, ganharem mais dinheiro. Então eles colaboram também para um pouco, né, Professor, do misticismo. Oi. não há uma... Se fizer uma interpretação... O senhor deixou bem claro agora que o Bohr não... O Bohr é Bohr? Bohr não é Bohr? Bohr. Bohr. O Bohr não está dizendo nada disso, que há um dragão esfumaçado, que só vira dragão depois, que esse é quando vai fazer uma leitura e tentar dar uma explicação sobre esse fenômeno que acontece nesse tipo de experimento da teoria do Bohr, é que ocorre o que eu queria dizer, parece que ocorre uma mistura de ontologia e epistemologia quando se vai fazer uma explicação do Bohr. Porque a epistemologia aí é objetivo, é um experimento. As coisas que você observa são objetivas. E só depois de feito o experimento é que se tem a ontologia da partícula ou onda, né? Só tem ontologia depois que se faz o experimento. Aí você está misturando a ontologia com... O Bohr não fala isso, porque o Bohr não fala quando ontologia. vai se fazer uma explicação, quando se vai fazer uma descrição da teoria do Bohr, se mistura a ontologia e a epistemologia, não sabe se o que ele falou, porque o senhor está repetindo, disse isso, mas sempre vai ser uma mistura de epistemologia e ontologia. Bem, aí é uma questão da gente discutir a visão do Bohr, né? Mas, enfim, para os nossos interesses aqui, vamos perceber que a gente pode considerar que o Bohr tem uma atitude antirrealista. E nesse caso, a atitude dele é bem sóbria, né? Não tem nenhum fóton que sabe o futuro, nenhum passado que muda. Ele manda ficar quieto, quando termina você diz, o fenômeno é corpuscular ondulatório, mas o fenômeno é um modelo mental que eu uso para entender. Ele não está falando da realidade. No mesmo sistema do Fritz London. Agora, o Fritz London e o Bauer, eles, apesar deles serem próximos da interpretação do Bohr, eles adotam a interpretação ondulatória, que é um pouquinho diferente, que salienta mais a visão ondulatória. E nesse contexto, eles falam, como eu mencionei anteriormente, que o observador, você pode considerar que o observador é que provoca o colapso. Por mais estranho que seja essa afirmação, ninguém descobriu uma maneira de refutar isso, né? O pessoal já pensou, pega um cientista, coloca aqui numa caixa, ele está vendo aqui, provoca lá, tenta encontrar alguma contradição. E não tem nenhuma contradição que a gente possa fazer um experimento e fazer, né? Tudo bem, a gente poderia pegar um instrumento e analisar se realmente ele se divide, ele entra numa superposição. Mas esse tipo de experimento é muito difícil de fazer, né? Experimento de superposição a gente consegue fazer com um nêutron, no máximo uma buquibola, mas a gente não consegue pegar um aparelho macroscópico, um osciloscópio, uma coisa assim,
e ver se ele entra numa superposição para ver se o London e Bauer têm razão. Então, não dá para a gente testar, não dá para a gente refutar, né? A teoria deles, a interpretação deles, tem que ser aceita como uma das dezenas de interpretações que são defendidas por aí. Então, sei lá, tem umas 80 interpretações. Boa parte delas são mais próximas do materialismo, ou são antirrealistas. Algumas, né, tem um punhado que são mais místicas. Na medida em que elas são bem construídas e não puderem ser refutadas, elas têm direito de ser defendidas dentro desse, né, dessa... Mas, Oswaldo, Oi. eu acho que a maioria das pessoas ela resistiria bastante se eu dissesse que agora eu vou fazer uma previsão. O Brasil vai ser campeão do mundo ou não. Isso não é uma previsão. E aí quando faz uma previsão desse tipo, isso é uma previsão? Não, aqui não tem nenhuma previsão. Né? Aí ele está dizendo que o cientista provoca um colapso ou não. Vamos tocar nesse ponto. Ó. O que você está falando é sensato, mas Por favor, não é isso que eu fale falei. mais um pouco sobre superposição, se puder, que eu não consegui pegar bem. Bem, então, na verdade eu deveria ter salientado melhor. Porque eu fico pensando sempre em superveniência. Não, nada a ver. Superposição ou sobreposição significa que quando eu escrevo o estado desse fóton, eu vou dizer, ele está no estado C0. Posso até... É a amplitude da onda. Eu posso talvez escrever assim, que é a anotação do físico. Quando ele está aqui, eu vou escrever, ele tem uma parte que é CA, né, que é 1 sobre raiz de 2 C0, e πB, vamos dizer assim. Está um pouquinho simplificado isso, mas na verdade eu coloco um I aqui, né, porque tem uma fase, né? Isso aqui é um detalhezinho. Muito bem, então quando eu escrevo qual é o estado do sistema, eu vou dizer, o estado do sistema, nesse instante agora, é CA mais πB, digamos. Aí você fala, então o fóton está numa superposição de estados. Esse é um estado associado à localização aqui. Se tiver um detetor, ele vai detectar aqui. Esse estado associado a uma detecção nesse outro caminho. Mas ele está nos dois ao mesmo tempo. Agora, quando eu falo ele está nos dois ao mesmo tempo, eu estou usando uma linguagem ontológica. Mas os físicos não querem essa linguagem. Eles querem uma linguagem que seja neutra. Que fale só do formalismo. Depois, se a gente quiser fazer tudo, a gente faz. Mas precisa ter uma linguagem que não se comprometa de maneira nenhuma com nenhuma interpretação. Então, essa linguagem mais neutra diria o seguinte, olha, o estado quântico é uma superposição desses dois estados aqui. Então, essa é uma afirmação que exprime a propriedade matemática que eu acabei de falar. Mas o que significa isso na realidade? Aí vai depender da interpretação. Para uma interpretação ontológica, ondulatória, realista, é simples, é dizer que o pacote de onda está nos dois lugares ao mesmo tempo de maneira potencial. Esse é o significado da superposição. E para o David Bohm? O David Bohm vai lá dar a interpretação dele. E o Bohr? O Bohr vai falar o seguinte, isso representa o nosso conhecimento. Não dá para a gente dizer que isso é uma coisa real. Essa é a nossa teoria. Com essa afirmação, a gente consegue fazer os cálculos das probabilidades. E é só isso que a gente pode falar. Então, falar em superposição é uma maneira legal, porque todos aceitam esse conceito. Mas é um conceito que vocês já viram quando a gente falou que o pacote fica em dois lugares ao mesmo tempo. Ok. Tem alguém que usa, professor, segundo o que o senhor vinha falando ontem na palestra, superposição nesse sentido de o estado mental, que o senhor estava usando ontem no exemplo, o estado mental e o estado cerebral é superposição nesse sentido. Tem gente que fala. A gente vai entrar um pouquinho nisso daqui a pouco. Deixa eu, então, vamos só falar uma última coisa aqui. Esse fenômeno é corpuscular, certo? Eu tirei o espelho, corpuscular. Eu, ser humano, posso fazer o fenômeno ser ondulatório ou corpuscular. Então eu tenho uma escolha, eu tenho um poder. Minha vontade influencia na realidade. Agora, se eu escolho que o fenômeno é corpuscular, eu consigo determinar, influenciar se ele vai cair aqui ou aqui? Não. Isso aqui é uma coisa aleatória, probabilidade meio e meio.
Então, a gente vê o seguinte, eu posso decidir se o fenômeno vai ser corpuscular ou ondulatório. Eu posso escolher qual observável eu vou medir, mas eu não posso escolher o resultado do experimento. Então, na analogia do segredo, esse é o problema da analogia do segredo. Mesmo supondo que eu pudesse falar em cérebros que se acoplam quanticamente, no momento que eu resolvo pensar positivo, eu posso escolher o que eu vou pensar. Vou pensar em relação ao meu bem-estar no ambiente. Sendo um processo desse tipo, eu não consigo garantir que o resultado lá no laboratório vai ser positivo, ele pode ser negativo. Eu não consigo controlar se vai ser, né? Isso aqui seria positivo ou negativo. Eu não consigo ter certeza que, se essa analogia funcionasse, que no laboratório eu garantiria que o resultado seria positivo. Então, Mas não aumentaria a probabilidade? não afetaria a probabilidade. Porque o ser humano, não tem nenhuma evidência de que o ser humano consegue, através da sua mente, influenciar um experimento quântico. Então, assim, todos esses esquemas que falam, a mente pode provocar o colapso, tem a ver, assim, qual é o momento que acontece o colapso, etc, etc. Aqui é uma coisa mais passiva, né? Não faz muita diferença se você adota essa interpretação ou não. Aqui é uma coisa um pouco diferente, porque o ser humano coloca um pedaço de equipamento ou tira. Então, aqui sim, aqui o ser humano está fazendo uma escolha. Mas essa escolha é só uma escolha de qual experimento que ele está fazendo. Claro, eu posso montar um experimento ou outro. Enfim, qualquer que seja a situação, eu nunca controlo qual é o resultado do experimento. Tudo bem, quando eu coloco aqui o fenômeno ondulatório, eu sei que o clique vai ser aqui. Mas isso é um caso especial, pode acontecer, mas eu não posso, isso não pode acontecer com os dois ao mesmo tempo. Tu pode escolher então se quer que alguém fique pensando positivo, fique rico ou pobre se seguir o segredo. Estou pensando num contra-argumento. Então, às vezes vai ficar rico, às vezes ficar pobre. Quer dizer, Não. se fosse seguir a risca, Tu pode a escolher quântica, se vai ficar rico ou pobre, mas não quem, nem o senhor, nem eu, e talvez, ou um chinês que acabou de nascer em algum lugar do mundo. não, pensa Se bem, isso não. fosse certo, seria assim. Pego a Diana e falo, Diana, vamos fazer um pacto do segredo, certo? Certo. Então a gente vai fazer um pacto de dinheiro, né? Bem, a princípio esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar, então a gente coloca o dinheiro aqui e a gente fala, ó, um de nós vai ganhar, outro vai perder, quer dizer. Mas mesmo que eu faça assim, eu não posso garantir que eu vá ganhar. Um de nós vai ganhar, outro vai perder, mas eu não tenho controle sobre... Se o No pacto- caso do se o segredo pacto é for no uma Brasil, coisa mais... É a felicidade, né? Então é uma coisa... Mas para fazer analogia com a quântica, essa felicidade tem que ser uma coisa conservada e... Usando o exemplo do escrito do local de trabalho, como o senhor disse, então seria assim, tipo, vai ocorrer alguma mudança lá por causa do meu pensamento, mas não necessariamente vai ser positivo. Pode ser negativo. Não necessariamente vai ser Se a analogia grave. valesse, né? Sim. Sim. Você ia falar uma coisa? Eu ia falar que se o pacto fosse em Brasília, saberia de antemão quem ganharia. Oi. Queria fazer uma pergunta. Já está relacionada ao que a gente viu antes do filme Matutana. Por que o Bohm ele é considerado o precursor do misticismo quântico? Se, assim, em alguns textos que ele fala que há no nível macroscópico a gente também existe essa interferência quântica, mas ela é insignificante, a gente não conseguiria perceber ela também. Né? Mas ele fala que ele existe. não chega, existe, mas que seria insignificante. Tá, isso é interessante, não sabia. Eu queria saber por que ele poderia ser considerado o precursor desse misticismo quântico e, de certa forma, atrelar ele a essa ideia do segredo. Não. O segredo que certamente ele não concordaria. A gente sabe que ele não era um cara místico, né? Porque ele tem os debates com o Krishnamurti, que é muito interessante. E o Krishnamurti é um cara místico mesmo, e o bom é aquele cientista cético, que só aceita aquilo que pode ter certeza. Então é bem interessante. Mas apesar do bom ser um cara basicamente cético, tem trechos em que ele fala sobre a consciência. Você está entrando em detalhes que eu não conhecia. Mas ele chega a falar que a consciência poderia ser um fenômeno quântico, né? Mas isso de falar que é imperceptível, né? Eu não conhecia isso. Então isso inspirou muita gente a dizer, não, porque tem muita gente que fala, ó, o Bohm é um cara que falou coisas assim nessa linha e tal. Então ele é considerado um precursor.
Mas a influência prática dele foi pequena em relação a esses californianos, porque foi na Califórnia que realmente o movimento organizado, como uma coisa mercadológica, de vender ideias, vender livros, toda aquela coisa, estratégia É porque capitalista foi feita. aquela fase que foi colocada como da mística, né, relacionada a essa mística, que tem aquele fala do movimento e da ordem aplicada e dos diálogos ali com o Krishnamurti, ele fala que a gente consegue modificar a realidade e modificar coisas no nosso próprio organismo, no sentido físico, quando a gente percebe, toma consciência de algumas crenças que são pressupostos, ele usa o termo pressupostos rígidos, que são preconceitos que sempre determinam o nosso comportamento, né? E que causam problemas no mundo porque a gente cria um comportamento fixo e vamos dizer, eu não aceito a posição do outro e a gente entra em conflito, né? Daí ele acha que a partir do diálogo a gente poderia rever essas nossas posições rígidas e entrar num acordo, né? Tentar uma síntese dessas duas posições que são contraditórias, né? Mas teria uma base isso quântica aí. Pois é, essa posição já não estaria muito envolvida. Eu fiquei pensando agora porque ele fala na importância da ampliação da percepção, né? E essa ampliação da percepção num nível, vamos dizer, das minhas emoções, eu conseguiria, no momento que eu revejo alguma crença, modifica a emoção que eu estou sentindo com relação àquela crença. Né? E aí ele fala, né? Fiquei pensando se isso teria a ver com essa parte que ele fala, mas eu não vejo ele muito como atrelado a essa posição de segredo. Não, com certeza não. Tá. E ele, particularmente, não defende essa visão, que é a visão, dentre as que a gente vai examinar, é a mais aceitável. Né? Vamos só passar vamos passar aqui. Isso aqui é um outro experimento, vamos passar. Aqui, bem. Deixa eu só mencionar isso, tá? Isso aqui é uma ilustração, desculpe, depois a gente... Isso aqui é um outro experimento, mas seria basicamente como o experimento de Stern-Gerlach. Desculpe, como o experimento aqui que a gente viu, em que tem dois detectores para detectar a posição. O que eu estou querendo salientar aqui é aquela ideia de que não só, talvez sei lá, no caso o átomo aqui está numa superposição, né? Como se ele estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. A ideia do Londenbauer é que o detetor, que é a placa primeira metálica que os fótons ou elétrons interagem, também entra numa superposição. Aí os amplificadores, os fotomultiplicadores, também entram numa superposição. Aí o aparelho microscópico final de registro também entra numa superposição. E só quando o observador vê isso é que ocorre o colapso. Então essa é a ideia do Londenbauer. Esse aparelho seria um osciloscópio ali. No caso, sim. É. Agora, só para terminar, existe uma outra interpretação dos muitos mundos que vai dar um passo além e fala, o próprio observador entra numa superposição. Então, você, né, Julian, vê o átomo no canal de cima, isso superposto com um outro Julian que vê o fóton, o átomo no canal de baixo. E depois que isso acontece, é como se o universo se desdobrasse em dois e passa a haver dois Julians, um que viu para cima e para baixo, e vocês vivem em mundos paralelos para sempre. Mas de onde surgiram esses dois Julians? Então essa é a interpretação dos muitos mundos. É uma das mais viajantes e tem muito matemático e filósofo também que leva a sério, físico teórico que leva a sério. Bem, então isso é uma ilustração, vamos colapso, então. Pode passar. Vamos ver o segundo. Pode passar. Tá. Bem, aqui é um comentário, é um segundo ponto relativo ao argumento dos líderes, que é o que eu já falei antes. Isso tem a ver com o von Weizsäcker, que era um físico brilhante e tal, que trabalhou com Heisenberg. E a constelação é essa que ele já falou. Eu posso escolher se o fenômeno vai ser ondulatório ou corpuscular. O von Weizsäcker, que já era um meio místico, ele já considerou isso como uma evidência de que a vontade humana está atrelada à realidade. Então aí ele foi por umas linhas meio a lá Schopenhauer, umas ideias da tradição alemã,
de que a vontade, né, é algo que no mundo enfim, se manifestaria nesse momento assim. Mas, então, qual é o papel da vontade? Vontade faz a gente escolher um experimento ou outro, mas ela não consegue influenciar o resultado dos experimentos. Existe esses cientistas que são engenheiros da Universidade de Princeton, que ficaram conhecidos porque eles sistematicamente obtêm resultados e eles argumentam que o ser humano, através do pensamento, pode alterar as probabilidades quânticas de um experimento. Então, se aqui é 50-50, eles falam que fizeram experimentos e observaram 51-49. Uma leve mudança significativa, aí depende de quantas contagens foram feitas, mas fazendo análise estatística, a conclusão deles é que a mente humana afeta a realidade quântica. Mas isso não é aceito pela comunidade científica. E quando a gente vai ler a literatura, né, dos místicos, qualquer argumentação que se faça, o ponto final é sempre o experimento. E sempre há experimentos que favorecem uma visão ou outra. Então a gente tem que ter uma atitude crítica com relação a isso. Não é porque 6 pessoas fizeram um experimento e deu aquele resultado, né, como o experimento da telepatia instantânea, né, 5 grupos fizeram o resultado, mas eram 5 grupos de cientistas que não publicam nas melhores revistas, que, né, têm interesse em questões místicas. Então, mesmo sendo 6, que é um número com 6 experimentos, então não há dúvida que isso é verdade. Mas mesmo assim você não pode confiar, ou pelo menos a comunidade científica não aceita esses resultados de telepatia instantânea. Experimentos envolvendo estatística são muito delicados, sutis. Se você joga fora algum dado, de propósito, isso já começa a alterar, né? Então, enfim, mesmo claro, quem tem interesse nisso e tem uma tendência a acreditar nisso deve, né, dar uma investigada nisso. Mas o fato é que a comunidade científica não aceita esses resultados como sendo corretos. Claro, você pode olhar, não, é porque a comunidade é materialista, eles não querem ver isso. Tá? E aí, é parte dos debates aqui do misticismo. Então tá, então esse segundo ponto já foi salientado, vamos passar adiante. Muito bem. Surge na década de 80 uma outra ideia, diferente dessas que a gente viu, que reacende o debate, que contribui, né? Ele não se origina daquela tradição místico-quântica da Califórnia. Ela se origina, na verdade, em parte sim. Mas quem dá peso a essa tese é o Roger Penrose, que é certamente um dos maiores físico-matemáticos, né, do século XX. E o argumento é de que o cérebro humano é essencialmente quântico. Isso é diferente do que a gente viu antes. Antes, o cérebro quântico, que é uma coisa clássica, é capaz de provocar um colapso quântico. Agora a tese é outra. A tese é de que o próprio cérebro é uma entidade quântica. Ele é quântico, ele entra em superposição e tem, enfim, coisas quânticas acontecendo, né? Então, o trabalho deles, o Hameroff é um anestesiologista, que aparece no filme Quem Somos Nós, e eles se aliaram, e a ideia deles é que dentro dos neurônios, aqui está o núcleo de um neurônio simplificado, existem essas estruturas que são chamadas microtúbulos, que têm a função de servir de guias para o transporte de moléculas, macromoléculas na célula, né? Através dos motores moleculares, né? São entidades bastante interessantes. Mas, enfim. Então, o que eles especulam é que, além de ter essa função de transporte, esses microtúbulos, que são proteínas de forma tubular, dentro delas teria um ambiente mais ou menos isolado que permitiria superposições quânticas. Bem, e daí? Como que uma superposição quântica, qual é a consequência disso? Bem, o que eles procuram mostrar é que a diferença entre o ser humano e um computador feito de chips, de um robô feito de chips, seria algo ligado a um fenômeno quântico que ocorre dentro das células e que, como tem muito microtúbulo, isso poderia se amplificar e você poderia ter, então, uma mente que entra em superposições e faz coisas que um computador clássico não faz. Seria
E a própria consciência. Seria a própria consciência. O Penrose ele focaliza não tanto nos qualia, como a gente falou ontem, mas na questão da inventividade humana de um matemático, que apesar de um matemático ter ideias brilhantes, que ele considera que uma máquina, um computador, uma máquina de Turing não conseguiria ter. Ele por ser um matemático, ele está mais preocupado nessa direção, mas isso que você falou também. Eu acho que, assim, não sei bem o nível ele falou, até onde ele chegou, no final do raciocínio dele, mas os neurônios que a gente tem, eles funcionam com eventos químicos, né, que fazem com que a gente responda a estimulações do ambiente. Então, assim, mesmo se tu tivesse alguma superposição lá dentro, seria, acho que, incapaz de tu parar um efeito elétrico que ele tenha mandado. E outra, se aconteceu em um pedaço lá, em um neurônio lá, não afetaria também o efeito cascata que os outros também estão fazendo. Então tu não chegaria basicamente a lugar nenhum. Tu continuaria dizendo, não seria certo tu dizer que por causa de um evento lá tu vai parar todo um acontecimento, porque eu acho que é impossível tu deixar de mover um braço por causa de uma mínima dissipação de energia. Tudo bem, bem plausível o que você falou. Bem, então, como que a gente deve considerar essa tese em específico? A gente pode dizer, para ser assim, né, o mais rigoroso possível, pode dizer que é uma tese empírica, que a verdade dessa tese, qual é a tese? Que o cérebro humano é essencialmente quântico. Isso vai depender do que a ciência descobrir. Né? O que se tem de evidência concreta a favor disso, hoje em dia, eu mencionei ontem para alguém, em algumas algas fotossintéticas, agora há evidências boas de que a recepção da luz que vem do Sol, através das moléculas ali acho que é rodopsina, alguma coisa assim, converte a luz do Sol em energia química. Ela envolve, vamos dizer, algumas antenas moleculares e elas trabalham como se a luz fosse uma onda e entram numa superposição e isso permite que esse captação de energia seja mais eficiente. Existe uma maneira fácil de você, experimentalmente, verificar se esse tipo de coisa acontece, que é através do fenômeno chamado batimentos quânticos. Então, fazer experimentalmente, se você perceber batimentos quânticos, que é uma espécie de interferência no tempo, você consegue, então, estimar as frequências dessas antenas e meio que fazer um modelinho e confirmar que, de fato, aquele é um fenômeno essencialmente quântico. Então, isso foi feito no caso da recepção de captação de luz. Tá? Então, há evidência de que é possível haver isso, algo parecido, né, no organismo vivo, mas fazer um link disso, né, para a questão da consciência é uma longa jornada. Etc. Enfim, então, para ser mais rigoroso, podemos dizer que essa é uma questão empírica, não há evidências favoráveis, mas quem sabe, né? É uma questão que ainda não está, né? Existem muitos mistérios no funcionamento do cérebro, então é uma questão que a gente vamos chamar de uma questão empírica a ser resolvida. Né? Realmente entra em sobreposição, entra em sobreposição com o quê? Olha, claro que eu não concordo muito com eles, mas seria uma sobreposição, bem, não sei, dentro dos microtúbulos, ou então, eu não sei, uma excitação que poderia passar em 2 microtúbulos ao mesmo tempo. Agora você me pegou, não sei, pergunta pra eles. Professor, mas para... Vamos mudar aqui. Fala. Não, Não, eu sei. Bem, a gente viu então 3 teses. A primeira a gente concede ao místico. Ele tem direito de defendê-la. A terceira é uma questão empírica. Então também, né, pode ser que ele tenha razão. A segunda já é um erro que foi usado no argumento do segredo. Então a coisa já não funciona muito bem.
Agora, tem mais duas teses que estão embutidas nesse argumento. Vamos só dar uma olhada nelas. A primeira seria de que o cérebro ou a mente pode se acoplar em um estado emaranhado com outras mentes e com a realidade, no caso do ambiente de trabalho, mesmo a grande distância. Então, isso não há nenhuma evidência, né, de que, colocando dois cérebros próximos, né, eles entram num estado emaranhado quântico. Né? Não há evidências disso, né? Existe uma diferença entre um sistema clássico e um sistema quântico. Isso não está perfeitamente claro, mas dá para a gente mais ou menos dizer que o sistema é clássico ou quântico. E não há nenhuma